Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Olá, amados. Eu quero convidar vocês para uma manhã de oração. Primeiramente, deixa eu me apresentar. Meu nome é Ivonete e nós estamos aqui para esse momento de intercessão, porque nós estamos em uma campanha de jejum e de oração. E nessa campanha nós temos esperado de Deus, nós estamos indo para o 5º elo, e tem sido uma bênção, e temos esperado de Deus algo novo, algo maravilhoso, promessa de Deus. E eu quero deixar para você aqui uma palavra de Josué, capítulo 3, versículo 5, quando Josué convida o povo a santificar. Santificai-vos, porque o Senhor fará maravilha no meio de vós. E eu quero convidar vocês, juntamente com toda a congregação, para estarmos em oração, buscando ao Senhor por algo novo que Deus tem revelado ao nosso coração. Tenho certeza que Deus há de abençoar a tua vida, te dar um dia de bênção, de graça. Convido você para vir fazer parte conosco deste grande momento de intercessão, grande momento de consagração, em nome de Jesus. Hoje nós vamos estar lendo junto com você o capítulo de João, capítulo 5. Nós vamos fazer essa leitura juntamente com vocês aí. Acompanha conosco aí com a sua Bíblia. Vai ser uma bênção, tá bom? Vamos deixar o Espírito de Deus trazer algo maravilhoso ao nosso coração no dia de hoje. Que diz assim, fala sobre a cura de um paralítico de Betesda. Uma leitura bem conhecida, mas de algo muito profundo, viu? Diz assim, depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados, e esperando o movimento das águas. Porquanto o anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhes, queres ficar são? O enfermo respondeu, Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada, me meta no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe, levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são, tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram, aquele que tinha sido curado, é sábado, não é te lícito levar a cama? E ele respondeu-lhes, aquele que me curou, ele próprio disse, toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse, toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou no templo e disse, eis que já está são, não peques mais, para que te não suceda coisa pior. E aquele homem foi, anunciou aos judeus que Jesus que o curara. E por esta causa os judeus perseguiram a Jesus, procuravam matá-lo, porque fazia estas coisas no sábado. E Jesus lhe respondeu, meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai,
fazendo-se igual a Deus. Mas Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, eu vos digo que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma se o não vir fazer ao Pai, porque tudo quanto ele faz, o filho faz igualmente. Porque o Pai ama o filho e mostra-lhe tudo o que faz. E ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, para que todos os honrem o Filho, como honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Na verdade, eu vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade, eu vos digo que vem a hora, e agora em que os mortos ouvirão a voz, aleluia, ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão, porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo, e deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, como ousa, assim julgo. E o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Se eu testifico de mim mesmo, meu testemunho não é verdadeiro. Há outro que testifica de mim, e sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho de homem, mas digo isso para que vos salveis. Ele era a candeia que ardia e iluminava, e vós quisestes alegrai-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, aleluia, as mesmas obras que eu faço testificam de mim que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouviste a sua voz, nem viste o seu parecer. A sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele me enviou não crê em vós. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna. E são elas que de mim testificam. E não quereis vir a mim para terdes vida? E não recebo glória dos homens, mas bem vos conheço que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esses aceitareis. Como podeis vós crer, recebendo honra um dos outros e não buscando a honra que vem só de Deus? Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em que vos esperais. Porque se vós cresces em Moisés, creríeis em mim, porque de mim escreveu ele. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? É um texto maravilhoso. Aqui eu consigo ver a cura de um paralítico
como um fundo de pano, um pano de fundo, para algumas verdades maravilhosas que há nesse capítulo. E Jesus está aqui, em Jerusalém. E ele vai até um lugar onde há um tanque chamado Betesda, Casa de Misericórdia, em que ali havia muitos doentes, aleijados, coxos, surdos, cegos, vários tipos de pessoas doentes. E Jesus entra ali porque havia ali eu posso dizer, uma lenda, alguma coisa, uma história contada em que certo tempo descia um anjo naquele tanque, movia as águas, e o primeiro que descesse naquelas águas eram curadas. Eu não sei se realmente isso é verdade, ou se era algo passado de um para o outro, contado. Eu sei que as pessoas acreditavam nisso, e havia ali uma multidão de pessoas. Nós não acreditamos piamente nesse tanque, porque o nosso Deus, ele não faz acepção de pessoas. O Senhor, ele não escolhe para curar um e deixar o outro doente, não. Jesus entra naquele lugar e a gente vai olhando que ninguém percebe a entrada de Jesus, porque está todo mundo olhando para as águas, esperando o mover das águas. Um milagre que de vez em quando, se verdade eu não sei, acontecia. E Jesus entrou naquele lugar e ele olha, e ele vê, porque ele conhece todas as coisas, ele vê ali um homem que tem 38 anos fazendo esse percurso, com certeza, de casa até o tanque. Há muito tempo da vida dele naquele lugar. E Jesus, então, diz para ele assim: queres ficação? E ele olhando, certamente olhando para o tanque, diz para Jesus assim: olha, não tem ninguém que possa me levar quando eu com certeza tento ir, outro já desceu na minha frente e eu não consigo de maneira nenhuma. E Jesus fala para ele o seguinte: levanta-te, toma a tua cama e anda. Irmãos, este é o início desse capítulo. Um Jesus olhando para todo esse povo doente, um povo que acreditava numa água que se movia em algum tempo da vida. Jesus entra e ninguém repara que Jesus está ali. O dom da vida chegou naquele lugar. E pela misericórdia do Senhor, ele levanta, ele cura um homem que está ali 38 anos. Quando eu estou dizendo para você que esse texto é maravilhoso, porque Jesus começa a confrontar ali os religiosos, os doutores da lei, os judeus, que eram apegados às leis, a rituais, religiosidade. Jesus cura justamente esse leproso num dia de sábado. Não poderia fazer cura nenhuma dia de sábado. E Jesus faz mais ainda, ele manda ele levantar e carregar a sua cama. Jamais poderia um judeu carregar a sua cama no dia de sábado. E Jesus começa a confrontar então. E você vai olhando em todo esse capítulo, aquele paralítico nem conhecia quem era Jesus. Logo depois, então, Jesus encontra com ele, se revela para ele, e por causa desse milagre, eles tentam matar Jesus, eles procuram a morte de Jesus.
mas foi uma oportunidade linda que o Senhor teve de se revelar àquele povo, de dizer quem ele era, que ele era filho de Deus. Para esse povo era uma blasfêmia. Como pode um homem dizer então que é filho de Deus, que é Deus, que Deus é o seu pai? Era algo incompreensível, inaceitável para aquele povo que Jesus estava dizendo. E Jesus ainda diz mais: meu pai trabalha e eu estou trabalhando. Meu pai trabalha até agora e eu também. Como pode? Não aceitavam de maneira nenhuma. Mas você vai entrando nessa palavra e você vai recebendo da parte de Deus, você vai entendendo a missão do Senhor Jesus na terra. Ele vai se revelando. Ele diz: pois assim como o Pai ressuscitou os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aquele que quer. Olha que Deus misericordioso. Olha que Deus de graça, que Deus de poder. Ele veio para todos. Os que estavam mortos nos seus pecados e delitos. E o Senhor veio para nos ressuscitar, reviver em nós a tua vontade. E ele vai falando sobre a vontade de Deus, porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim também ao Filho ter a vida em si mesmo, e deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é filho do homem. Ótima palavra, é linda demais. Hoje nós estamos no 5º elo dessa campanha. E esse elo fala justamente sobre discípulos, discipular, né? Nós estamos aqui, deixa eu ver, eu anotei aqui, discipulado de irmãos. Jesus declara a sua missão. E logo depois eu vou compreendendo nessa palavra que nós também recebemos uma missão da parte de Deus. Nós temos uma missão nesse dia, amados. Qual é a missão da igreja? Ide, pregar o evangelho a toda criatura. Anunciar a vinda do Senhor Jesus. Anunciar o seu reino. Anunciar que Ele é o único Senhor verdadeiro. Nós temos a nossa posição declarada em Cristo. Nós somos filhos de Deus e co-herdeiro com Cristo. A palavra de Deus afirma que a porta do inferno não prevalece contra a igreja. Então a igreja está munida de poder e de autoridade. A igreja é o corpo de Cristo na terra. E há sobre nós uma ordem, uma ordenança. Fazer discípulo. Pregar o evangelho de Cristo. Anunciar as boas novas de salvação. E nós precisamos atentar para isso, amados. Porque às vezes o tempo vai passando e nós vamos ficando acomodados com tudo que nós já recebemos e esquecemos a missão da igreja. E achamos e pensamos que a igreja ela é só um grupo fechado de pessoas, é só uma reunião, culto. Não! A igreja, amado, ela tem que se dispor. E nós estamos desejosos nessa campanha de nos colocar à disposição do Espírito Santo para fazermos a obra do Senhor, ganharmos almas para Jesus, anunciar o Evangelho, não desviar de maneira nenhuma do foco, do alvo. Pelo contrário, as pessoas estão perdidas, estão carentes. Eu não posso fechar os meus olhos.
Eu não posso de maneira nenhuma acreditar que a bênção é só para mim. Eu tenho algo mais para fazer. E nós precisamos discipular os irmãos, cuidar dos irmãos. Nós precisamos anunciar a Cristo, mais com sabedoria, dentro da palavra de Deus. E Deus vai nos capacitando a cada dia. Somos mais do que capacitados. E nós queremos, então, estar orando para que o Senhor venha te usar, tirar você dessa zona de conforto e fazer você se levantar, sabe? Se levanta como igreja de Cristo. Há sobre nós autoridade para curar. Há sobre nós poder para expulsar demônios, para curar os enfermos, para libertar os cativos. E nós precisamos colocar isso em prática para a glória e honra do nome do Senhor. Vamos orar? Precisamos falar com o Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, bendito seja o teu santo nome, que tem nos dado esse dia para viver. Levantamos, já estamos de pé, glorificando o nome do Senhor e atentando para a tua palavra, de um Deus único e verdadeiro e que usa de misericórdia para com os seus. O verbo que se fez carne e habitou entre nós e nos deu uma ordem: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Anuncie a palavra, anuncie o evangelho de salvação aos perdidos. A seara é grande e são poucos os que se dispõem. São poucos que querem anunciar, são poucos os que querem se comprometer, Senhor. Ajude-nos, ó Deus, pela tua infinita graça. Que os nossos olhos estejam abertos e não venhamos perder tempo, Senhor, o tempo, para que não perdemos de maneira nenhuma toda a colheita. É necessário colher no tempo certo. Nos ajude, Senhor. No nosso tempo, fazer a diferença, meu Pai. Trazendo para a tua presença, trazendo os perdidos, Senhor. Os que têm sede, trazendo a tua presença o que tem fome. Fome e sede de justiça. Para que bebam da água da vida. Espírito Santo de Deus, o Senhor é de trabalhar em nosso meio de tal maneira, porque assim como o Pai trabalha, Jesus está trabalhando em nome do Senhor para que algo maravilhoso aconteça. Abençoa em teu nome, Senhor, teu povo que se consagra ao Senhor, que busca, Senhor, de ti um renovo, um avivamento. Sabe, Jesus, que continua crendo, Senhor, eu quero ser usado, eu quero ser uma bênção na tua presença, eu quero amar a palavra, eu quero amar os perdidos. Usa-me por tua infinita bondade para ganhar almas para o Senhor Jesus. Eu quero crer, meu Deus, que eu tenho em mim essa autoridade. E eu vou fazer a tua obra em nome de Jesus. Nós queremos isso, Pai. Uma igreja, Senhor, que entende o propósito, entende a missão e não abre mão de maneira nenhuma daquilo que Deus tem dado para nós. É o nosso tempo e o tempo é agora. Uma igreja avivada. Uma igreja, Senhor Deus, que não sabe viver se ela não estiver dependendo do Senhor. E ela sempre diz: o Senhor é o único Deus verdadeiro. A ti toda honra, a ti toda glória, a ti todo louvor.
Eu te bendigo, ó Senhor, por tudo que tem feito. Eu te dou glória, Senhor, por todas as almas que hão de ser salvas, pelo grande milagre que o Senhor tem feito em nosso meio. Muito obrigada por tudo, ó Deus, pois nós oramos a Ti em nome de Jesus. Amém, amém. Eu louvo a Deus, querido, e agradeço muito ao Senhor por tudo que Deus tem feito. Que Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a sua casa, a sua família. Se você já tem tido experiência com Deus, louvado seja o nome do Senhor. Você que está me ouvindo e ainda não teve uma experiência profunda com o amor de Deus, eu convido você a vir fazer parte desse momento lindo, desse mover sobrenatural de Deus. Seja um homem, uma mulher usada, glorifique o nome do Senhor, exalta Deus, conta para o outro o que Deus tem feito na sua vida. Dê testemunho do poder de Deus. Nós somos gratos a Deus por tudo. Convidamos você, venha fazer parte dessa campanha juntamente conosco. E nós agradecemos a Deus por tudo, porque eu creio, em nome de Jesus, que Deus tem algo maravilhoso para a tua vida também. Amém? Deus abençoe, em nome de Jesus.